sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um nosso encontro, esse encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, deixe aqui a sua contribuição a nível de reflexão, de indagação. E como sempre, nós queremos agradecer a sua participação e trazendo hoje mais uma atividade muito especial no nosso Reflexões à Luz do Espiritismo. Hoje nós vamos trazer aqui o tema Constelação, Arte e Cura e as constelações na medicina. A nossa convidada possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, residência médica preventiva e social pela Faculdade de Medicina da USP, especialização em homeopatia pela Escola Paulista de Homeopatia, formação em psicologia transpessoal, especialista também em dependência química, também é um trabalho que o MAP faz, né? Estudiosa de constelações sistêmicas, familiares e organizacionais. Fundou e coordena o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, responsável pela formação de profissionais da área desde 2005. E autora do livro, pode mostrar aí, Celso, Constelações Familiares na Medicina. Estamos vendo aí o livro, nós estamos falando da nossa querida companheira, mentora, supervisora, doutora Dagmar Ramos, falando diretamente de Goiânia, hein? Isso mesmo. É um prazer estar aqui com você, Ubirajara, e com todo o MAP. Os nossos irmãos que lhe acompanham. Isso. Nós aqui do MAP estamos muito, mas muito agradecidos. E relembrando, né, informando para você que o MAP está em mais de 15 unidades, mais de 15 polos, né, com um serviço social bastante abrangente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo e até em Portugal também, em outras cidades do estado. Então, nós agradecemos muito e, com certeza, todos que estão nos acompanhando agora estão vibrando, estão alegres aqui desse momento de reflexão que vamos ter com você. Dagmar, eu não sei se a gente poderia começar quando você sugere o tema Constelação, Arte e Cura, né? Que nós estamos, assim, nos preparativos de um evento, né? Vou pedir o Celso para colocar aí o cartaz do workshop, a Constelação em Cena. Fala um pouquinho, antes da gente começar a explorar o tema, desse evento, como é que está sendo preparado, onde que vai ser, quem são essas convidadas? Ok. Ubirajara, nós estamos muito felizes com este evento. Na verdade, são 3 eventos com a roteirista turca da Turquia, roteirista turca da série Uma Nova Mulher, que é o nome que a série teve no Brasil. O nome da série em inglês é Another Self, um outro eu, né? E o nome em turco é A Oliveira. É uma referência, uma metáfora sobre a árvore, né, a oliveira. É uma série muito bonita, já está na sua segunda temporada. E a Nura é uma pessoa muito especial. Ela é uma escritora, uma cineasta, né, roteirista, premiada na Turquia, e que tem um amor muito grande pelo Brasil, porque ela esteve no Brasil fazendo um intercâmbio quando ela tinha 17 anos. Ela morou com uma família em São Paulo por um ano. Isso fez com que ela já escolheu o Brasil por uma admiração ao nosso país. E a Nura, toda a obra dela, o trabalho dela, leva muito em consideração as questões espirituais, sabe, Ubirajara? Então, essa série, ela traz as constelações familiares para o palco, para a tela, para a história que ela cria. Então, a partir de uma experiência dela, de 5
5 anos acompanhando grupos de constelação. A partir da constatação que as constelações ajudaram muito no processo pessoal dela, a lidar com situações de dor, de sofrimento, da morte do pai, né? Ela aprendeu, então, a admirar, a utilizar-se das constelações. E viu o tanto que seria bonito se ela trouxesse essa temática para as telas do cinema. E ela fez isso, né? Então, se você assistir essa série, que eu super recomendo, Uma Nova Mulher, na Netflix, você vai entender um pouquinho do porquê é tão importante a vinda dela ao Brasil. E como tem a ver, Birajara, com a temática da espiritualidade. Então, nessa vinda da Nura, eu e uma amiga consteladora, que é a atriz Ingra Liberato, bastante conhecida no Brasil, né, uma grande atriz. A Ingra é também uma terapeuta que trabalha com as constelações. E nós duas, então, organizamos esse workshop, que vai acontecer em novembro. Começa aqui para Goiânia, nos dias 7, 8, 9, 10, aqui em Goiânia. E depois nós vamos para o Rio, no dia 15 de novembro, no Teatro Fashion Mall, né, que é dentro do Shopping Fashion Mall, né, e que é dirigido por Gilmar Araújo, que é uma pessoa que vem se dedicando a trazer para o teatro a temática também da espiritualidade, da autoajuda, né? Então, o Gilmar é o nosso parceiro nesse evento Panura. Esse evento ele está com ingressos abertos pela plataforma Simpla. Basta a pessoa entrar na plataforma e o nome do evento no Rio é Constelação em Cena. A pessoa entra pelo Simpla e ela pode se inscrever. Nós ainda temos vagas. E durante esse workshop, Birajara, a Nura vai nos conduzir numa reflexão sobre a nossa própria vida. Nós vamos escrever um roteiro na nossa própria história. Interessante. Vou pedir o Celso. Celso, coloca o cartaz, por gentileza. Pode continuar, Dagmar. E também Ingra e eu vamos entrar junto com a Nura, com a parte das constelações. Então, é um workshop todo vivencial. A Nura começa trazendo a questão da escrita dos roteiros, né? Então, é um workshop aberto também para roteiristas, para atores, diretores de cinema, de teatro, lideranças, né? Pessoas que são terapeutas, que trabalham com constelação, que admiram a série. E depois nós vamos escolher alguns desses roteiros e vamos conduzir uma constelação familiar de um desses roteiros escolhido ali aleatoriamente durante o evento. Então, a gente acredita que vai ser um momento muito rico de autoconhecimento, não é? De crescimento pessoal, espiritual, e vai ser uma oportunidade de estarmos com essa pessoa linda, grande personagem hoje no cinema internacional, que é essa roteirista Nura Francis. Então, estão todos convidados. Eu espero que você possa estar conosco, Birajara. Sim, certamente. Receber lá. Então, você que está chegando aqui agora, né, pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, pelo YouTube, pelo Face, Instagram também, nós estamos aqui falando com a doutora Dagmar Ramos, médica homeopata, consteladora, falando um pouquinho desse grande evento que vai acontecer aqui no Rio, 15 de novembro, né, um workshop sobre constelação em cena, né? Esse é o nosso primeiro encontro aqui, nós vamos ter outros encontros aqui pelo MAP, né? Nós vamos detalhando mais. Mas e a série realmente, A Nova Mulher, realmente quem não viu, vale a pena ver, porque é realmente muito, muito enriquecedor. E quem já transita, né,
nesse ambiente de espiritualidade, né, como o MAP trabalha, né, Movimento de Amor ao Próximo, vai encontrar aí muitas explicações que se congregam, né, com algumas visões, né, de religiosidade também, inclusive da doutrina espírita. Mas, Dagmar, então, nosso tema Constelação, Arte e Cura, a gente pode começar, você poderia nos dizer assim, o que são de fato a constelação, quais são os pilares, os fundamentos, para quem tá tendo esse primeiro contato agora, o que a gente pode falar assim, de uma forma assim, simples, né, enxuta, do que significa de fato a constelação? Então, Birajara, nós sabemos que um processo de cura, né, quando a gente fala de cura, nós estamos falando aqui não só de sintomas físicos, mas principalmente no campo mental, as doenças mentais, os nossos sofrimentos psíquicos, não é? Todas as práticas terapêuticas, elas partem do pressuposto que nós precisamos entrar em contato com aquilo que está causando aquela dor e aquele sofrimento. Nós precisamos identificar primeiro qual é a causa, qual é a origem daquele nosso sintoma, daquela nossa dor, daquele nosso sofrimento. E nós sabemos que muitas vezes essa origem, ela não está só no que nós acabamos de viver, por alguma situação que a gente viveu há um tempo atrás. Nós sabemos muito bem que muitas vezes são traumas que começaram lá na nossa infância, muitas vezes traumas que aconteceram quando a gente estava no útero da nossa mãe. E nós sabemos, né, Birajara, por sermos espíritas e acreditarmos na vida além da morte, acreditarmos também que já vivemos muitas vidas, nós sabemos que muitos traumas nossos podem estar vindo como informações de outras vidas. Bom, as constelações, embora elas não trabalhem com o tema da reencarnação, não é uma temática que está presente na abordagem das constelações. Quem criou as constelações, inclusive, quem despertou para esse fenômeno da constelação, foi um ex-padre católico, Bert Hellinger, né, que trabalhava já com outras abordagens, principalmente com a psicanálise, mas o desenvolvimento de Bert Hellinger e de outros autores trouxeram para esse campo da questão psíquica e da doença física e da doença mental, a ideia de que, possivelmente, nós estamos também, ao adoecer, estamos trazendo algo que nós chamamos de algo sistêmico, ou seja, nós somos seres que vivemos como em redes, e nós vivemos junto com núcleos familiares, coletividade, né? Então, as constelações, elas reforçam a tese de que muitos dos nossos traumas, eles não estão localizados só na nossa vivência pessoal, seja ela até mesmo de uma vida passada, ou seja ela dessa mesma vida, dessa própria vida. Às vezes, se trata de um trauma que é de outra geração e que é um trauma familiar. Então, se numa família, isso a ciência já estuda, a medicina já comprovou, se numa família você tem traumas relacionados à violência, doenças mentais, alcoolismo, aquilo fica como imagens, como informações que reverberam no nosso corpo mental, no nosso corpo também energético, espiritual, no nosso corpo astral, nós sabemos disso, não é? E essas informações, então, elas repercutem, elas fazem com que a nossa psique
entra em sintonia com esse trauma e, às vezes, a doença é uma expressão desse trauma pedindo uma cura. Ou o corpo físico adoece numa tentativa de uma cura mais profunda. O que a constelação faz? Qual que é a grande questão da constelação? Por que as constelações, como um método psicoterapêutico, como um método de autoconhecimento, de observação da natureza humana, não é? Da natureza da psique humana e sistêmica, não é? Por que ela é tão poderosa? Por que ela cresce tanto hoje no mundo inteiro? Porque ela consegue, através de uma abordagem fenomenológica, ela consegue trazer à tona, revelar muitos desses traumas que estão no nosso subconsciente, como que submersos num campo que nós não temos acesso. Nós temos acesso apenas às consequências, muitas vezes. A constelação elucida essas causas. Então, Dagmar, então, nessa explicação que você está dando, né, como entra essas ordens do amor nesse sentido assim, é um pilar quando Bert Hellinger traz isto, traz essas questões, esses fundamentos, que reflexão pode nos ajudar nessa exposição que você fez desses traumas que nós trazemos, como é que isso pode contribuir no nosso entendimento? Aí eu vou pedir o Celso para colocar aqui, Celso, as leis do amor, se nos ajuda a entender um pouco do que você expôs para a gente agora. Ok. Olha, o Birajara, o Bert Hellinger, ele é um ser, um espírito, né? Muito preparado e que estudou muito, e que se dedicou muito a conhecer sobre o ser humano. Ele foi um missionário, não é, na África do Sul e em outros lugares, um padre católico a princípio, depois ele deixa a batina e segue estudando sobre a psique humana, a psicologia, a psicanálise. E com as constelações, é interessante, ele diz assim, eu não descobri as constelações, eu as vi. Né? Ah, que interessante, né? Eu as percebi, quer dizer, ele muito atento, uma pessoa muito sensível, muito atenta aos fenômenos, atenta ao outro, sempre buscando conhecer mais sobre o outro, não é? Ele, então, com as constelações e com as dinâmicas familiares que são ali expressas, reveladas, ele entendeu o que ele chama de as ordens do amor do sistema familiar. É uma compreensão que ele teve sobre leis que regem o relacionamento humano, vamos dizer assim. Isso também foi uma percepção, não é uma invenção dele. Uhum. É claro que aqui a gente percebe, Birajara, muitas questões que nós, inclusive, estudamos na filosofia cristã. Ele era um cristão, não é? Ele se dedicou muito a estudar também sobre essa filosofia. Então, aqui, ele percebeu algumas leis que são muito interessantes, importantes para compreendermos um pouco mais sobre o ser humano e o seu comportamento e os sistemas. Uma delas é essa primeira que está aqui, a hierarquia. Muito interessante isso, é uma coisa óbvia, né? A hierarquia é uma lei natural. Quem veio antes tem uma precedência. Se você olha para o sistema familiar, por exemplo, o casal, o homem, a mulher, não é? Esse casal veio antes dos filhos. Então, existe uma precedência. Quando no sistema familiar os filhos se colocam acima dos pais, maiores do que os pais, isso traz uma desordem. Isso traz um adoecimento sistêmico. Então, é uma coisa óbvia. Os filhos vêm também numa hierarquia. O papel do filho mais velho é diferente do papel do filho mais novo. Não quer dizer que um seja melhor ou pior do que o outro, mas existem papéis, existem ordens. E é muito interessante quando essas ordens são seguidas, e é muito traumático quando essas ordens não são respeitadas. Nas famílias complexas de hoje,
não é? Que muitas vezes as pessoas estão num segundo, num terceiro casamento e tem filhos do casamento anterior, o outro tem filhos também, e depois tem os filhos desse atual casamento. Também ali existe uma hierarquia. É importante que este homem que se casa novamente, é muito importante que atrás, a família que veio primeiro, não é? A primeira esposa, os filhos, que esse final desse relacionamento com a esposa tenha sido tranquilo, de preferência. E que os filhos que vieram primeiro sejam respeitados, tenham um lugar como filhos que vieram primeiro. Se esses filhos não estão bem, se eles estão negligenciados, abandonados, é muito difícil que esse novo relacionamento dê certo. Agora, aqui nessa hierarquia existem peculiaridades. Então, se é verdade que os filhos que vieram primeiro têm uma precedência, não é? Se aquele casamento anterior ele tem uma precedência no sentido de que ele tem que ser honrado e respeitado, é muito importante também que nesse atual relacionamento, nesse atual casamento, o foco esteja ali. Então, aquele marido ou aquela mulher, não é, que está no seu segundo casamento, aquele sistema atual, ele precisa ter um foco importante. Então, ele precisa estar em primeiro lugar enquanto relacionamento, porque senão também ele tende a entrar num desequilíbrio. Então, tem nuances com a complexidade da nossa vida atual, mas essa hierarquia precisa ser respeitada. No ambiente de trabalho também é preciso que se respeite as várias hierarquias. No ambiente de trabalho você tem hierarquia com relação à precedência de quem veio primeiro, quem fundou aquela empresa, os primeiros trabalhadores, não é? Tem que ser respeitados. Mas também existe a hierarquia das funções, dos cargos, que também precisam ser respeitados. Então, num sistema organizacional, tem várias hierarquias, todas têm que ter um respeito, precisam ser consideradas. Uma outra lei, uma outra ordem do sistema familiar, aqui no caso, é o direito de pertencimento, o direito ao pertencimento. Todos têm direito a pertencer, todos que fazem parte daquele sistema. E quem faz parte daquele sistema? Os filhos todos, não é? É claro que os pais, os avós fazem parte desse sistema, os tios fazem parte desse sistema. Fazem parte desse sistema também aqueles filhos que não foram reconhecidos pelo pai, pela mãe, os, entre aspas, chamados de filhos bastardos, eles fazem parte. Como fazem parte também desse sistema aqueles filhos que, de uma forma ou de outra, não puderam ficar, seja por mortes prematuras, abortamentos espontâneos ou não é? Esses seres também pertencem ao sistema. E Bert Helling percebeu uma coisa interessante, é que passam a pertencer a um sistema as vítimas daquele sistema, de pessoas daquele sistema. Por exemplo, não é, se na nossa família teve lá um avô, um bisavô, que por algum motivo foi responsável por lesões, por mortes de outras pessoas, essas pessoas passam também a impactar o sistema atual. E como é que isso pode ficar em ordem? Elas precisam ser lembradas, todos precisam ter um lugar no nosso coração, não é? E tem vários outros exemplos de direito ao pertencimento, que nós temos que estar atentos. Quando todos têm um lugar no nosso coração, aquele sistema pode caminhar para uma paz. Do contrário, ele não fica em paz. Interessante, e tem uma outra série da Nuran, que infelizmente não está na Netflix, mas que talvez a gente encontre em algum outro lugar, eu encontrei no YouTube, que chama 100 Anos de Silêncio. É uma série interessante. Bonita. É interessantíssimo, Birajara. É linda essa série. 100 Anos de Silêncio fala sobre um dirigente de uma
de uma brigada, né, de uma dessas guerras, de tantas que a Turquia já entrou, já participou, já fez, e numa guerra dessa, aquele homem, ele é o responsável por vigiar aquela coluna naquela noite, né? E ele cochila porque ele estava muito cansado, e com isso há um bombardeio e todos os seus colegas morrem. Mas ele, por um milagre, ele permanece vivo. E ele sofre muito, porque aqueles que morreram naquele episódio, é como se eles passassem, então, a pertencer. E este homem passa a ter uma conexão com aqueles que não puderam ficar. E isso, inclusive, eu tenho certeza que a Nura leu num dos livros do Bert Hellinger, que fala sobre isso. Fala como esse tipo de situação faz com que aqueles colegas, aqueles camaradas ali, né, colegas daquela pessoa que né, quando todos morrem por algum motivo ali na guerra, aquele que não morreu, ele traz nele aquela dor daqueles que morreram, uma culpa, né? E muitas vezes, na geração seguinte, os filhos daquele homem, daquele combatente na guerra, passa a adoecer em função desta lealdade a esses colegas, não é? Inclusive, muitas vezes a gente vê a história do suicídio numa repetição de vivências de suicídio numa família, quando lá atrás a gente encontra uma situação dessas, não é? Então, a lei do pertencimento, ela é uma lei muito importante. Depois você tem o equilíbrio. Dagmar, só um instantinho. Nós estamos terminando esse primeiro bloco, né, que são 30 minutos, né, nesse nosso primeiro encontro, mas essa citação que você trouxe, né, que você cita, né, a Nura, nesse outro seriado, 100 Anos de Silêncio, mas esse relato também de pertencimento, bastante ilustrativo, também está nessa segunda série, né, de Uma Nova Mulher, na Netflix, quando Sim. vai mostrar lá a questão do neto, do avô e tal. Então, quem não viu pode ver lá para ter entendimento maior do que a gente está conversando, dessa luz que está trazendo a respeito dos fundamentos da constelação. E a arte, lá, a produção do seriado, eles foram muito assim fidedignos, né, aos fundamentos, que a arte, né, era livre para criar, né, às vezes tem a questão da ficção, mas parece que eles trouxeram ali muito próximo, né, do que são os fundamentos da constelação, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente encerrar esse primeiro bloco e prepararmos para o próximo? Você que está aqui nos acompanhando aqui pelo MAP, pelo YouTube, Facebook. Sim, ali na série da Nura, Uma Nova Mulher, ela cita vários exemplos da questão do pertencimento. Como pessoas que por algum motivo perderam o direito de pertencer, este fato impacta a vida, o comportamento, a saúde das pessoas, das gerações seguintes. E quando isso é visto, é respeitado, é honrado, isso traz um caminho para a cura. Muito bem lembrado, Birajara. E mais uma vez um reforço para que todos assistam essa série maravilhosa, que é uma das top 10 da Netflix no mundo inteiro. Está em cima. A gente, então, nós estamos aí encerrando esse nosso primeiro bloco, mas a gente pode fazer um link brevemente, né, Dagmar, com o conceito espírito de família universal, né? A gente se encontra, se reencontra, né? A gente vai ligando os pontos, né? Que nada está solto, né? Todos Exatamente. Os pontos acabam se falando, né? Então, Nós estamos aqui encerrando esse primeiro momento, deixando para que você dê um até logo, até breve, para que a gente possa estar no próximo programa fazendo mais uma abordagem desse tema constelação, arte e cura, e as constelações na medicina. E aí nós vamos explorar alguns casos, se você permitir. Pode mostrar o livro, Celso? Olha só, constelações familiares na medicina, por gentileza. Isso, exatamente. E tem vários casos aqui que a gente pode pensar, se você concordar, para ilustrar na prática os fundamentos que você já trouxe. Podemos caminhar nesse sentido?
com certeza, Birajara. Então, você pode fazer aí seu até logo, que a gente vai ter o nosso próximo encontro. Até logo e até o nosso próximo encontro, nosso próximo episódio. Agradecemos, então, aqui aos amigos do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que nos acompanham. Compartilhe esse conteúdo, deixe aí a sua indagação, que, dentro do possível, a Dagmar vai estar respondendo, né? A gente vai estar acompanhando também as postagens nas redes sociais e vamos estar dando esse feedback. E registre também, encerrando, né, o evento que nós estamos preparando para 15 de novembro. Por favor, Celso, né, o workshop sobre constelação e cena, né, que nós já falamos aqui no início. 15 de novembro, então, as pessoas podem buscar, tem até um telefone, um celular no finalzinho, pode fazer o contato para ter maiores informações. Então, não perca essa oportunidade, nós vamos estar lá com essa roteirista fabulosa dessa série, né, que a Dagmar citou, e a própria Dagmar, médica, psiquiatra, consteladora, homeopata, e a Ingra, né, atriz também conhecidíssima. Vamos estar conversando e trabalhando. É um workshop que vai das 9 até as 19, é isso, Dagmar? Isso mesmo, das 9 às 19 horas. Olha, realmente é um dia assim, de muito aprendizado, né? Com certeza, Birajara. Então é isso aí. Então até a próxima, queridos amigos do MAP, querida Dagmar. Muita paz, paz e luz, paz e bem, paz.